Agora, antes de a gente entrar no Palácio de Hofburg, é Hofburg, gente, o nome. Eu quero falar para vocês do meu bate-volta para Bratislava, que está meu transporte. A Bratislava é a capital da Eslováquia. Antigamente o país era Tchecoslováquia. Ele foi dividido, essas coisas políticas aí, e ficou a República Tcheca, que é a capital Praga, e a Eslováquia, capital Bratislava. Que delícia de lugar! E eu fui para lá no meu penúltimo dia de Viena, naquele passeio de barco, né, pelo Rio Danúbio. Eu saí do hotel super cedinho, não deu tempo nem de tomar o café da manhã. Imagina eu, né, que só saio em jejum para fazer exame de sangue a contragosto, mas eu tinha que sair porque o barco ia sair muito cedo e o café da manhã no hotel, infelizmente, só abria às 7, 7h30, por sinal, um café da manhã maravilhoso, muito variado com frutas, pães, bolos, leite e iogurtes, uma delícia de café, uma coisa. Eu gostei daquele hotel Corotan. Um hotel simples, mas confortável, um bom café da manhã, perto do metrô. Para mim, são esses os requisitos indispensáveis para um hotel. Na nossa viagem a Lisboa, eu não comentei a vocês que, como eu fui a Lisboa várias vezes, e nas várias vezes que eu fui a Lisboa, eu me dividi entre dois hotéis, o Residencial Horizonte e o Fonte Luminosa, os dois com o metrô na porta, literalmente, na porta mesmo. Então, isso é muito bom. Então, em Viena não era tão na porta, mas passear por Viena é um prazer. Então eu saí cedinho, peguei o meu metrô, agora já estava craque, né, para ir na Schwedenplatz, não estava mais preocupada com tram, e metrô é que é o bom mesmo. E cheguei lá, né, cheguei bem cedo, e em frente ao escritório de onde o barco partia, né, no canal, tinha uma padaria, eu fui lá, tomei um balde de café, e, e assim, fiz o meu café da manhã lá, e o navio, o barco não era um navio, era um catamarã. Tinha capacidade para uns, não sei, 79 pessoas, uma coisa assim, mas não ia completo de pessoas, uns 30 metros de comprimento, muito agradável, ar-condicionado. Saiu pontualmente, em cima do ponteiro, às 8h30. Então, nós fomos pelo canal, né? Donau, canal, antes de entrar no rio Danúbio, Donau. E nas margens do canal, assim, várias casas. Elas eram assim elevadas, sabe assim, como as estruturas de madeira, como aquelas palafitas, talvez para prevenir das inundações. Me chamou a atenção a quantidade de painéis solares naquelas casas. Por sinal, muitos painéis solares na Alemanha. Não se compara com o sol que nós temos aqui, mas lá parece que essa tecnologia está mais ao alcance das pessoas do que está para nós, brasileiros. As árvores, aquelas árvores imensas, aqueles chorões assim se debruçando sobre as águas, uma coisa assim poética, de tão bonita. E aí, finalmente, o barco entrou no rio, no Danúbio, que não é azul, como diz a música. É verde, gente. As águas são verdinhas. Não que eu não gostasse, é a minha cor favorita, né? Mas eu fiquei me lembrando da valsa. Eu senti falta de tocar a valsa no barco, não tocou. Mas foi um passeio maravilhoso. Nós chegamos, demorou mais ou menos 1h30. Então eu recomendo, se você estiver em Viena, quiser fazer um bate-volta até a Bratislava, vá de barco, vá pelo Danúbio, que é muito legal. Eu não sei se dá para ir de trem, talvez dê, né? Na Europa a gente vai até a Lua de trem, pelo visto, mas eu preferi ir de barco. Você percebe que está chegando lá na Bratislava quando você vê de longe, tem um restaurante chamado UFO, UFO mesmo, né? De objeto voador não identificado em inglês, porque o restaurante tem a forma de um disco voador e fica encarapitado no alto de uma coluna muito alta. Você vê aquilo de longe. Fica assim, tem uma ponte do lado que o barco atraca, é do outro lado, se atravessa para o outro lado da cidade. Eu fiz aqui um recadinho mental para mim na época. Vou tomar um cafezinho lá depois, nem tive tempo, né? Preciso voltar.
Preciso voltar a Bratislava para tomar este café, conhecer esse restaurante Disco Voador, né? Mas é um ponto de referência, assim, que você avista de longe da chegada. Então, o barco atracou, eu desci do barco e me apaixonei imediatamente por Bratislava. Gente, ao longo assim do cais, aqueles postes me lembrou Paris. Os postes não são feitos só para iluminar, são feitos também para ser lindos, tipo aqueles lampiões, e abaixo deles suspensos cestas de flores, as cores mais variadas transbordando, caindo assim pelo poste abaixo. Linda demais. No barco ainda, uma mocinha lá tentou me vender um pacote para um tour pela cidade. Mas eu não gosto de tour, não gosto de guia. Mas mesmo assim, eu terminei comprando um para conhecer o Castelo da Bratislava. Foi bom e foi ruim. Bom porque o Castelo da Bratislava fica assim, bem elevado para você ir a pé, é um sacrifício. E o transporte não era aqueles ônibus de turismo, é um trenzinho de roda, não pelo trilho. Todo vermelhinho, uma graça, um charme. Só que quando nós finalmente chegamos lá, o condutor do trenzinho disse que a visita era de 15 minutos. Quem diabos é que vê um castelo medieval em 15 minutos? De lascar, né? Preciso voltar lá e ir de algum jeito nesse bendito castelo para demorar mais tempo, porque em 15 minutos quase nada se vê. Então, fiquei ali para lá e para cá, tirei umas fotos, por sinal, as fotos dessa minha viagem de 2013 eu não consegui localizar, por isso eu não tenho nenhuma para mostrar aqui para vocês, porque nesta é que eu aproveitei mais, e ironicamente eu não estou aqui com as fotos, mas enfim, visitei assim, o castelo rapidamente, o castelo parece mais uma fortaleza, é um prédio assim, tem aquele aspecto mesmo de fortaleza, torres quadradas, imensas, mas a gente tinha pouquíssimo tempo, e eu peguei de volta o bendito trenzinho para o centro da cidade e fui conhecer a cidade. A cidade é uma graça. Limpa, linda, maravilhosa. Assim, tem em alguns lugares ainda tem resto das muralhas dos tempos medievais. Tem uma coisa curiosa pela cidade, são umas estátuas bem pitorescas de bronze que tem pela cidade. Por exemplo, uma que me marcou muito, assim, é como se fosse um trabalhador saindo de dentro de um daqueles bueiros que tem nas cidades, onde o pessoal tem toda a tubulação de gás, de água, tudo subterrâneo, e todo mundo tirando fotografia desses trabalhadores ao longo da cidade. Tem essas fotos, uma pena que eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês. Não tive, procurei e não encontrei. E aí eu fui andando até que cheguei na catedral. Catedral a gente paga para entrar. 2 euros. Achei baratíssimo. Entrei, mas eu estava lá dentro, né? Alegre, satisfeita, admirada, adoro essas igrejas antigas. Aí chegou um senhor lá para dizer que a catedral estava fechando. Dizer é forma de falar, né? Vai entender eslovenco, nem pensar. Mas eu entendi que ele estava dizendo que a catedral ia fechar e eu saí e aproveitei pouco da catedral. Preciso voltar para ver esta catedral com mais tempo. Mas a cidade é muito incrível, muito incrível. Eu fui andando, dei numa feirinha deliciosa. Essas feirinhas são o máximo, gente. O máximo. Passei numa loja, comprei um chapéu lindíssimo. Eu devia estar aqui com ele agora para vocês verem. Lá na Bratislava. E, como já era assim, perto do almoço, eu fui andando por aquelas ruazinhas estreitinhas, medievais, cheias de flores nas calçadas. E resolvi almoçar num restaurante turco. Comida boa, deliciosa comida turca e barata. Então eu fui lá, pedi o meu kebab e estava lá em terras eslovacas comendo a minha comidinha turca, quando de repente comecei a ouvir uma música de longe. Quando eu ia para o restaurante, já tinha passado por mim uma moça numa bicicleta lilás, a moça toda de lilás, chapéu lilás, muitas flores lilás, uma coisa assim tão curiosa. E eu vi aquela moça passando com aquela roupa tão pitoresca. E aí, quando eu estava lá no meu almoço, aquela música foi se aproximando, se aproximando. De repente, aquele grupo de pessoas tocando os mais variados tipos de instrumentos, vestidos com roupas indianas. A moça da bicicleta estava lá nesse cortejo. Ela não estava vestida de indiana, mas estava lá.
Parecia um cortejo de casamento indiano. Eu já estive na Índia e eu acompanhei um cortejo de casamento em Nova Delhi. É muito curioso quando a gente viajar para a Índia, eu falo, mas não era um casamento. Então eles vieram e chegaram ali quase em frente ao restaurante turco onde eu estava almoçando. Eu fiquei feliz demais. Então eles pararam ali, tocaram um pouco e começaram a andar. O que foi que eu fiz? Corri atrás deles, é claro. Corri atrás deles, eu e muita gente, né? O pessoal ia fotografando, se juntando a eles, dançando junto com eles, e eu também. E lá fomos nós, e eles foram até a Praça da Tal Feirinha, que eu já tinha ido antes. Um sol maravilhoso, né? Eles adoram o sol. E eu estava lá com o meu chapéu eslovaco, se lembra que eu comprei, né? Foi uma coisa maravilhosa aquilo ali. Gente do céu, gostei muito. E aí, assim, eu passei o dia, tive, assim, um perrenguezinho com meu cartão de crédito. Eu fui numa máquina ATM, uma coisa maravilhosa nessas cidades da Europa, gente. O caixa eletrônico é uma janela na calçada. Literalmente isso, sem paredes em volta, sem nada. Você põe o seu cartão, tira o dinheiro, conta na calçada, põe na bolsa, sai andando na tranquilidade. Eu já tinha feito isso, né? Várias vezes em outros lugares. Aí eu achei que eu estava com pouco dinheiro, não sei o quê, e coloquei o meu cartão na maquininha lá e deu um problema. O meu cartão não conseguiu, deu um erro lá, não conseguiu mais ser lido de jeito nenhum. Aí eu fui andando pela cidade, encontrei outra máquina, tentei de novo, não consegui de jeito nenhum. Fiquei assim desesperada. Nessa época a gente não tinha WhatsApp. Quando eu cheguei no hotel, né, depois, né, tô antecipando, entrei em contato com a minha gerente. O cartão estava inutilizado. Deu um treco na máquina, não sei por quê. Ainda bem que eu tinha outro cartão. Então, um conselho: quando viajar, não leve só um, leve mais de um, porque esses acidentes podem acontecer. E é importante a gente ter um cartão de crédito, mesmo que a gente não use, ainda mais nós brasileiros que pagamos o IOF agora, horrível, né? Faz uma compra e o negócio sobe muito pelo imposto que a gente tem que pagar. Mas assim mesmo é bom ter um cartão de crédito para segurança, né? E esse meu ficou bloqueado, não sei por que razão, mas eu tinha outro, portanto, fiquei tranquila. E o dia foi passando, eu voltei para o porto, né, para fazer o meu embarque. Tinha comprado umas lembrancinhas, a caneca, evidentemente. Eu viajo, eu posso até não trazer a roupa de viagem de volta, mas a caneca, essa veio. Então eu fui no escritório, assim, e perguntei se eu podia deixar os meus pacotes lá. E eu vi, assim, perto do porto, onde o barco atraca, tinha um shopping, Eurovia. Resolvi conhecer. Shopping é tudo igual, em todo lugar, né? Mas eu estava lá, era cedo ainda, o barco só ia partir às 18h30. Eu fui. O caminho era assim, todo gramado em volta, as pessoas deitadas no gramado, gente sentado, gente comendo, gente namorando, gente conversando. Olha, maravilhoso aquele. O passeio do porto até o shopping já valeu. O shopping eu entrei, conheci, trará, voltei para o barco 18h30. Pontualmente ele partiu da Bratislava de volta para Viena. 1h30 depois eu estava lá. E foi uma coisa maravilhosa. Voltei para o hotel e foi nessa noite que eu fui para o concerto. Um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, ouvindo Mozart com aquela acústica dos deuses naquela catedral maravilhosa. E assim o dia passou. E no outro dia eu fui espremer a cidade de Viena até o último suco, porque era o meu último dia e eu queria conhecer o máximo. Então, o último dia foi demais. Eu conto já já para vocês nessa nossa última etapa da viagem a Viena. Até já.